Um homem bilionário, com o coração falhando, dirige seu carro de luxo até uma montanha isolada. Seu médico foi claro: encontre paz, ou morra. Ele encontra a cabana perfeita, rústica, intocada. Na varanda, um menino de roupas remendadas. O milionário sorri. Tudo tem um preço. Quero comprar este lugar, ele diz. 500 mil reais. Agora. O menino mal olha para ele. Não está à venda. O homem insiste: 600 mil. Isso muda sua vida. O menino da montanha finalmente o encara e diz a verdade brutal: e pouco tempo de vida para alguém da sua. O executivo estava tonto, mas não era pela altitude. Era por um menino de 17 anos que estava prestes a ensinar uma lição que dinheiro nenhum pode comprar. Uma lição resumida na frase cravada na parede da cabana: o homem que tem tudo mas não tem tempo, não tem nada. O que aconteceu naqueles dias na montanha, e o que o menino mostrou ao milionário ao nascer do sol, mudou seu jeito de viver para sempre. Para ouvir a história completa de Marcos e a sabedoria de Daniel, inscreva-se agora no canal. E não se esqueça de comentar: de qual cidade você está nos ouvindo. A névoa da manhã ainda cobria as montanhas quando Marcos Torfield estacionou seu Range Rover importado na estreita estrada de terra. Ele desceu do veículo com cuidado, seus sapatos italianos de couro afundando levemente na lama úmida. Aos 42 anos, Marcos era o tipo de homem que sempre conseguia o que queria. CEO de uma empresa de investimentos que movimentava bilhões, ele estava acostumado a fechar negócios impossíveis, a transformar recusas em acordos lucrativos. Mas aquela viagem às montanhas do interior não era sobre negócios, ou pelo menos não era sobre dinheiro apenas. Marcos estava cansado. Cansado da cidade, do barulho, das reuniões intermináveis, dos sorrisos falsos. Seu médico havia sido claro: ou ele encontrava uma forma de diminuir o estresse, ou seu coração não aguentaria muito mais. Aos 42 anos, Marcos já havia sofrido 2 alertas cardiovasculares. O último havia sido 3 meses atrás, durante uma apresentação para investidores japoneses. Foi sua assistente, Rebecca, quem sugeriu que ele procurasse um lugar isolado para descansar. O senhor precisa de silêncio de verdade, Sr. Torfield, ela havia dito, empurrando os óculos no nariz. Não um spa 5 estrelas com internet de alta velocidade. Precisa de um lugar onde não haja nada além do senhor e seus pensamentos. A ideia o assustou mais do que qualquer crise financeira. Ficar sozinho com seus pensamentos? Marcos passava a vida evitando exatamente isso. Mas a alternativa, morrer de um ataque cardíaco antes dos 50, era ainda menos atraente. Então, depois de semanas de pesquisa feita por sua equipe, ele descobriu sobre a cabana. Não havia fotos oficiais, apenas rumores e comentários vagos em fóruns de viagem. Uma construção simples, isolada nas montanhas, acessível apenas por uma trilha íngreme. O proprietário, segundo constava nos registros da prefeitura local, era um tal de Samuel Torres, falecido havia 5 anos. O imóvel não estava à venda, não havia herdeiros conhecidos, e a prefeitura não sabia explicar por que a cabana permanecia conservada e habitada. Há um menino que cuida do lugar, foi tudo que o prefeito da pequena cidade conseguiu dizer quando Marcos ligou. Mas ele não recebe visitas. Isso foi tudo que Marcos precisou ouvir. Se havia algo que ele amava mais do que fechar negócios, era o desafio de convencer alguém que não queria ser convencido. E se havia um lugar que ninguém conseguia comprar, então era exatamente o lugar que ele precisava ter. Agora, subindo a trilha estreita com sua mala de couro Louis Vuitton, completamente inadequada para aquele terreno, Marcos sentia a respiração ficar pesada. Ele não estava em forma. Passava os dias sentado atrás de uma mesa, os jantares eram sempre em restaurantes caros, e sua única atividade física era caminhar do carro até o elevador. Após 40 minutos de subida, com as pernas queimando e o suor escorrendo pela testa, Marcos finalmente avistou a cabana. Era menor do que esperava, construída em madeira escura que parecia ter décadas de história. Uma pequena varanda cercava a frente, e um telhado de telhas coloniais mostrava sinais de reparos recentes. Ao redor, árvores centenárias criavam uma espécie de proteção natural, e o som de um riacho próximo preenchia o silêncio. Era perfeito. Rústico, isolado, intocado pelo mundo moderno. Marcos conseguia se imaginar ali, finalmente descansando, longe de tudo. Um menino estava sentado na varanda. Não podia ter mais de 14 ou 15 anos,
magro, com pele morena queimada de sol e cabelos escuros despenteados. Vestia roupa simples, uma camiseta desbotada e calças de brim remendadas. Aos seus pés, um cachorro vira-lata de pelagem dourada levantou a cabeça, observando o visitante com curiosidade, mas sem latir. Bom dia, Marcos disse, tentando soar amigável enquanto recuperava o fôlego. Ele não estava acostumado a ser ignorado, mas o menino apenas continuou observando as montanhas à distância. A trilha é só para quem conhece o caminho, o menino finalmente disse, sem olhar para Marcos. Sua voz era calma, amadurecida além dos anos que aparentava ter. Eu sou Marcos Torfield, ele se apresentou, estendendo a mão automaticamente, antes de perceber o quão ridículo aquilo parecia. O menino nem se moveu. Vim de muito longe para conhecer este lugar. Então já conheceu. A trilha de descida é a mesma. Marcos sorriu. Ele adorava esse tipo de resistência inicial. Significava que a pessoa tinha personalidade, e pessoas com personalidade geralmente tinham um preço. Posso sentar? Marcos perguntou, apontando para os degraus da varanda. O menino deu de ombros, o que Marcos interpretou como um sim. Ele subiu os 3 degraus de madeira e sentou-se, largando a mala ao lado. O cachorro se aproximou, cheirando seus sapatos caros antes de decidir que não eram interessantes. Qual é seu nome? Marcos perguntou. Daniel. Daniel, eu vim aqui para fazer uma proposta. Sei que esta cabana pertenceu a Samuel Torres e que, desde a morte dele, ninguém reivindicou a propriedade oficialmente. Também sei que você tem cuidado do lugar. Marcos fez uma pausa, escolhendo as palavras. Quero comprar esta propriedade. Estou disposto a pagar um valor muito generoso, muito acima do valor de mercado. Daniel finalmente virou o rosto para olhá-lo. Seus olhos eram escuros e profundos, com uma intensidade que parecia inadequada para alguém tão jovem. Não está à venda, ele disse simplesmente. Tudo está à venda, Daniel. É só uma questão de encontrar o preço certo. Marcos tirou o telefone do bolso. Deixe-me mostrar. Não funciona aqui, Daniel interrompeu. Sinal de celular não chega. Marcos olhou para a tela. Sem sinal. Ele guardou o aparelho, sentindo uma pontada de ansiedade. Quando foi a última vez que ficou sem conectividade? Então deixe-me explicar pessoalmente, Marcos continuou, voltando ao modo negociador. Posso oferecer R$ 500.000 por esta propriedade. Em dinheiro, transferência imediata assim que tivermos sinal. Para você, isso significa... Significa nada, Daniel o interrompeu novamente. Porque a cabana não está à venda. A confiança de Marcos vacilou levemente. Daniel, seja razoável. R$ 500.000 podem mudar sua vida. Você pode estudar, viajar, ter uma casa melhor na cidade. Eu não quero nada disso. Então o que você quer? Daniel ficou em silêncio por um longo momento, olhando novamente para as montanhas. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom diferente. Não era raiva, nem arrogância. Era algo mais próximo da tristeza. Você realmente não entende, não é? E foi naquele momento, sentado naquela varanda de madeira, com um menino que recusava R$ 500.000, que Marcos Torfield começou a perceber que talvez aquela viagem fosse sobre muito mais do que encontrar um lugar para descansar. Marcos não estava acostumado a ser dispensado. Nas reuniões de negócios, sua presença comandava a sala. Quando falava, as pessoas escutavam. Quando fazia uma oferta, ela era aceita, ou pelo menos seriamente considerada. Mas ali, naquela varanda perdida no meio das montanhas, um menino de 15 anos o tratava como se fosse invisível. Escuta, Daniel, Marcos tentou novamente, ajustando a postura. Talvez eu tenha começado errado. Não vim aqui para tirar nada de você. Só preciso de um lugar para descansar por algumas semanas. Meu médico disse que se eu não diminuir o ritmo, meu coração vai parar de funcionar antes dos 50. Daniel finalmente olhou para ele com real atenção. E você acha que comprar a cabana vai resolver isso? Acho que ter um lugar onde posso vir e ficar em paz, longe de tudo, sim, pode ajudar. Então você não quer a cabana. Você quer paz. Daniel se levantou, pegando um balde de madeira que estava encostado na parede. São coisas diferentes.
Para mim, neste momento, são a mesma coisa, Marcos insistiu, começando a sentir frustração crescer em seu peito. Daniel, eu posso aumentar a oferta. 600 mil. Isso é muito dinheiro para alguém da sua idade. E pouco tempo de vida para alguém da sua, Daniel respondeu sem malícia, apenas como quem constata um fato. Você subiu a trilha em 40 minutos. Eu levo 15. Seu rosto está vermelho, sua respiração ainda está irregular, e você colocou a mão no peito 3 vezes desde que sentou. Não é a cabana que você precisa comprar. Marcos sentiu o sangue subir ao rosto, parte vergonha, parte indignação. Você não me conhece para falar assim. Não preciso conhecer. Já vi outros como você. Daniel começou a descer os degraus da varanda. Samuel dizia que a montanha tem um jeito de mostrar pra gente o que a gente não quer ver. Você veio até aqui achando que podia comprar um remédio para seus problemas. Mas problemas de coração não se curam com dinheiro. Olha aqui, garoto. Marcos se levantou bruscamente, mas uma tontura súbita o fez vacilar. Ele segurou-se no corrimão da varanda. Daniel parou e olhou para trás. Tem água fresca dentro. Entre e beba um pouco. Depois você desce. Não é bom descer a montanha tonto. E com isso, o menino seguiu caminho pela trilha lateral, o cachorro dourado trotando ao seu lado, deixando Marcos sozinho na varanda. Por um longo momento, Marcos apenas ficou ali, segurando o corrimão, sentindo a brisa fresca da montanha secar o suor em sua testa. Ele estava acostumado a ganhar. Sempre ganhava. Mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha a menor ideia de como proceder. Ele olhou para a porta entreaberta da cabana. Contra todos os seus instintos de homem de negócios, que diziam para ir embora, manter a dignidade, voltar para a cidade, Marcos empurrou a porta e entrou. O interior era ainda mais simples que o exterior. Uma sala principal com uma mesa de madeira tosca, 2 cadeiras, um fogão a lenha no canto, e prateleiras com utensílios básicos. Havia uma pequena cozinha com uma pia e bomba manual de água, e Marcos podia ver 2 portas que provavelmente levavam a um quarto e um banheiro. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a parede do fundo. Estava coberta de fotografias. Dezenas delas, algumas antigas e desbotadas, outras mais recentes. Mostravam um homem de idade, cabelos brancos, rosto marcado por rugas profundas de quem sorria muito, em diversos momentos. Em algumas fotos ele estava sozinho, contemplando o pôr do sol das montanhas. Em outras, estava com um menino pequeno que Marcos reconheceu imediatamente como Daniel, bem mais jovem. Havia fotos do homem carpintando, pescando no riacho, sentado nesta mesma varanda. Abaixo das fotografias, uma frase estava entalhada na madeira da parede. O homem que tem tudo mas não tem tempo, não tem nada. Samuel Torres. Marcos leu a frase 3 vezes. Sentiu algo desconfortável se mexer em seu peito, não a dor física que conhecia bem, mas algo diferente. Uma espécie de reconhecimento que preferia não admitir. Ele encontrou um copo de alumínio ao lado da pia e bombeou água. Era gelada, limpa, com um gosto levemente mineral que nenhuma água engarrafada cara conseguia replicar. Bebeu 3 copos seguidos antes de se sentar em uma das cadeiras. Seu telefone estava no bolso, inútil sem sinal. Seu laptop estava na mala, igualmente inútil sem internet. Pela primeira vez em anos, Marcos estava verdadeiramente desconectado. E o silêncio era ensurdecedor. Não havia buzinas, não havia sirenes, não havia o zumbido constante do ar-condicionado ou o tic-tac de relógios caros. Havia apenas o vento nas árvores, o som distante do riacho, e seus próprios pensamentos, aqueles que ele passava a vida evitando. Marcos não sabia quanto tempo ficou sentado ali. Poderiam ter sido 20 minutos ou 2 horas. O tempo parecia funcionar diferente naquele lugar. Quando finalmente se levantou, sentiu as pernas menos tensas, a respiração mais regular. Ele saiu da cabana e viu Daniel voltando pela trilha, o balde agora cheio de algo que parecia ser frutas silvestres. O menino não pareceu surpreso ao encontrá-lo ainda ali. Não roubei nada, Marcos disse, sem saber por que sentiu necessidade de se justificar. Eu sei. Homens como você não roubam coisas pequenas. Daniel subiu à varanda e colocou o balde no chão. Roubam coisas grandes, como tempo e paz. De si mesmos e dos outros.
Você fala como um velho, Marcos comentou. Samuel dizia que idade não tem nada a ver com quantos anos você viveu, mas com quanta vida você colocou nos seus anos. Daniel começou a separar as frutas. Ele morreu com 82 anos. Viveu cada um deles. Ele era seu avô? Não. Ele me encontrou quando eu tinha 7 anos. Daniel fez uma pausa, as mãos ainda trabalhando nas frutas. Minha mãe havia morrido e eu não tinha ninguém. Estava na cidade, pedindo comida, dormindo onde podia. Samuel apareceu um dia, me ofereceu uma refeição quente, e me trouxe para cá. Disse que a montanha tinha espaço para mais uma alma perdida. Ele te adotou? Não oficialmente. Papéis nunca foram importantes para Samuel. Ele me criou, me ensinou tudo que sei. A ler nas estrelas, a pescar sem prejudicar o rio, a construir sem destruir. Me ensinou que cada coisa tem seu lugar, seu tempo, seu valor verdadeiro. Marcos sentou-se novamente nos degraus. E quando ele morreu, você ficou sozinho aqui. Eu não estou sozinho. Tenho as montanhas, tenho o riacho, tenho o sol. Daniel apontou para o cachorro que agora dormia ao sol. E tenho as lições de Samuel. Ele me deixou algo muito mais valioso que uma herança em dinheiro. E o que foi? Ele me deixou sabendo quem eu sou. Daniel olhou diretamente para Marcos. Você tem 42 anos e não sabe quem é. Por isso quer comprar a cabana. Acha que comprando um lugar de paz, vai encontrar paz. Mas paz não é um lugar, Sr. Thorfield. É um estado. E você não pode comprar estados, só construir eles. As palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. Ele abriu a boca para responder, para argumentar, para usar toda a sua habilidade de negociador para rebater aquela lógica simples mas devastadora. Mas nada saiu. Porque no fundo, profundamente no fundo, ele sabia que o menino estava certo. Já está escurecendo, Daniel disse, olhando para o céu que começava a ganhar tons alaranjados. A trilha fica perigosa no escuro. Você pode dormir aqui hoje, se quiser. Tem um colchão extra no quarto. Amanhã cedo você desce. Marcos ia recusar. Ia dizer que tinha hotel reservado na cidade, que tinha compromissos, que não podia simplesmente ficar ali. Mas então olhou para a trilha escura serpenteando montanha abaixo, pensou em sua cama king size vazia no apartamento de cobertura, e ouviu-se dizer: obrigado. Aceito. Daniel assentiu e voltou para dentro da cabana. Marcos ficou na varanda, observando o pôr do sol pintar as montanhas de dourado e púrpura, e pela primeira vez em muito, muito tempo, não estava pensando em quanto dinheiro havia ganho ou perdido naquele dia. Estava apenas ali. A noite chegou rápido nas montanhas, trazendo consigo um frio que Marcos não esperava. Ele havia imaginado que o interior seria abafado, desconfortável, mas a temperatura caiu drasticamente assim que o sol desapareceu atrás dos picos distantes. Daniel acendeu o fogão a lenha com movimentos práticos, eficientes, como quem havia feito aquilo 1000 vezes. Você sabe fazer fogo assim desde criança? Marcos perguntou, observando as chamas ganharem vida. Samuel me ensinou quando eu tinha 8 anos. Disse que fogo é como respeito, precisa de 3 coisas para existir: combustível, oxigênio e uma faísca inicial. Tire qualquer um dos 3 e ele morre. Daniel ajustou os gravetos. Ele dizia que relacionamentos são iguais. Precisa de substância, de espaço para respirar, e de algo que inicie a conexão. A maioria das pessoas fica tentando manter relacionamentos sem um desses 3. Marcos sentiu o comentário cortar mais fundo do que deveria. Pensou em sua ex-esposa, Catherine, que o havia deixado 3 anos atrás. Você está trabalhando demais para um casamento e de menos para uma vida, ela havia dito na última discussão. Na época, Marcos achou dramático. Agora, sentado naquela cabana isolada, começava a entender. Samuel parece ter sido um homem sábio, Marcos comentou. Ele era apenas atento. Prestava atenção nas coisas que a maioria das pessoas ignora. Daniel foi até a pequena despensa e pegou alguns vegetais. Você come carne? Como? Não tenho. Só caço quando é necessário, e não tem sido necessário ultimamente. Mas posso fazer uma sopa de legumes que Samuel adorava.
Ele dizia que era capaz de curar qualquer tristeza. Eu não estou triste, Marcos respondeu automaticamente. Daniel não disse nada, apenas começou a cortar os vegetais com uma faca antiga mas bem afiada. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas Marcos sentiu necessidade de preenchê-lo. Tive uma empresa de investimentos desde os 28 anos, ele começou, sem saber exatamente por que estava compartilhando aquilo. Comecei do zero, sem herança, sem contatos importantes. Trabalhei 16 horas por dia durante anos. Construí algo do nada. E valeu a pena. Daniel perguntou, jogando os vegetais em uma panela de ferro. Marcos abriu a boca para dizer que sim, que claro que valeu a pena, que ele era rico, bem-sucedido, respeitado. Mas as palavras não vieram com a convicção que ele esperava. Eu achava que sim, ele finalmente admitiu. Mas nos últimos meses, depois do segundo alerta cardíaco, comecei a me perguntar o que exatamente eu construí. Tenho dinheiro suficiente para 3 vidas. Tenho apartamento, carros, investimentos. Mas quando o médico me disse que eu poderia morrer a qualquer momento, percebi que não tinha ninguém para ligar além da minha assistente. Daniel despejou água na panela e a colocou sobre o fogão. Samuel dizia que o ser humano é a única criatura que pode ter tudo e sentir que não tem nada. Por que confundimos ter com ser? Isso é muito filosófico para um menino de 15 anos. Tenho 17. E filosofia não é luxo de idade, Sr. Thorfield. É necessidade de alma. Daniel sentou-se na outra cadeira, o rosto iluminado pela luz alaranjada do fogo. Samuel me fazia ler muito. Não temos internet aqui, então tenho livros. Centenas deles. Ele dizia que um homem que lê vive 1000 vidas, enquanto um homem que não lê vive apenas uma. Marcos olhou ao redor e notou, pela primeira vez, as prateleiras cheias de livros nas paredes. Lombadas gastas, páginas amareladas. Clássicos da literatura, filosofia, história, até alguns livros de poesia. E você lê todos eles? Já li a maioria 2 vezes. Alguns, 5 ou 6 vezes. Cada leitura revela algo novo. Daniel se levantou para mexer a sopa. Samuel me ensinou que riqueza não é sobre quanto você tem, mas sobre quanto você não precisa. Quanto menos você precisa para ser feliz, mais rico você é. Porque ninguém pode tirar de você aquilo que você não depende. Isso é muito bonito em teoria, Marcos disse, sentindo uma pontada de irritação. Mas no mundo real, você precisa de dinheiro para sobreviver. Sobreviver, sim. Mas você não está tentando sobreviver, Sr. Thorfield. Você está tentando provar algo. Para quem, nem você sabe mais. As palavras ficaram suspensas no ar como a fumaça do fogão. Marcos sentiu vontade de argumentar, de listar suas realizações, de provar que havia propósito em tudo que construiu. Mas algo o impedia. Talvez fosse o cansaço da viagem. Ou talvez fosse a percepção incômoda de que o menino estava certo. Você nunca quis ter mais? Marcos perguntou. Estudar em uma universidade, conhecer o mundo, ter uma carreira. Ter mais do que? Eu tenho as montanhas, tenho conhecimento, tenho paz. Tenho tempo para pensar, para ler, para existir sem pressa. Daniel serviu a sopa em 2 tigelas de barro. Samuel costumava dizer que a sociedade moderna cometeu um erro terrível, transformou meios em fins. Dinheiro deveria ser meio para alcançar uma boa vida, mas virou o fim em si mesmo. Status deveria ser consequência de uma vida bem vivida, mas virou a própria vida. Marcos pegou a tigela que Daniel lhe ofereceu. O cheiro era simples mas reconfortante. Quando provou, surpreendeu-se com o sabor. Não havia nada de especial nos ingredientes, mas algo no preparo, ou talvez no contexto, tornava aquela a melhor sopa que ele havia experimentado em anos. Isso está muito bom, ele admitiu. É a fome honesta. Você subiu a montanha, seu corpo trabalhou, agora está recebendo alimento. Não há artifício, não há truque. É só comida honesta para a fome honesta. Daniel comeu devagar, mastigando cada colherada com atenção. Samuel dizia que a maioria das pessoas come sem fome, compra sem necessidade, e fala sem ter o que dizer. Vivem no automático. Marcos comeu em silêncio, processando as palavras.
Pensou em seus jantares de negócios, onde pediam pratos caríssimos que mal tocavam, desperdiçando comida enquanto discutiam fusões e aquisições. Pensou nas roupas que comprava e usava uma ou duas vezes. Pensou nas conversas vazias em eventos sociais, onde todos falavam e ninguém dizia nada de verdade. Por que você está sendo tão paciente comigo? Marcos perguntou de repente. Eu cheguei aqui querendo comprar sua casa, oferecendo dinheiro como se isso resolvesse tudo. Você poderia ter me mandado embora imediatamente. Daniel olhou para ele com aqueles olhos escuros que pareciam ver através das máscaras que Marcos usava. Por que você não é o primeiro? Samuel recebia visitas assim de vez em quando. Pessoas da cidade, pessoas importantes, todas querendo comprar a cabana, todas achando que dinheiro era a resposta. Ele conversava com todas elas. Algumas iam embora irritadas. Outras, como você, ficavam. E dessas que ficavam, algumas partiam diferentes do que chegaram. E você acha que eu vou partir diferente? Eu acho que você já está diferente. Só não percebeu ainda. Daniel terminou sua sopa e se levantou. Vou buscar o colchão extra. Você pode dormir aqui na sala, perto do fogo. Fica mais quente. Enquanto Daniel ia até o quarto, Marcos terminou sua refeição olhando para as chamas. Elas dançavam hipnoticamente, criando sombras que brincavam pelas paredes de madeira. Pela primeira vez em anos, Marcos não estava pensando em planilhas, em reuniões, enquanto seu tempo valia por hora. Estava apenas ali, presente, vivo de uma forma que não se lembrava de ter sido há muito tempo. Daniel voltou com um colchão fino e alguns cobertores de lã. Juntos, prepararam uma cama improvisada perto do fogão. Não era confortável como o colchão de molas ensacadas importado que Marcos tinha em casa, mas de alguma forma parecia mais acolhedor. Tem uma coisa que quero te mostrar amanhã cedo, Daniel disse antes de se recolher ao quarto. Se você ainda estiver aqui quando o sol nascer. O que é? Algo que Samuel me mostrou quando eu cheguei aqui. Algo que mudou como eu via o mundo. Daniel parou na porta do quarto. Boa noite, Senhor Thorfield. Que as montanhas te tragam os sonhos que você precisa, não os que você quer. E com isso, o menino fechou a porta, deixando Marcos sozinho com o fogo crepitante e seus pensamentos. Marcos deitou-se no colchão, puxando os cobertores sobre o corpo. Lá fora, podia ouvir os sons noturnos da floresta, grilos, o vento nas árvores, o distante chamado de uma coruja. Não havia barulho de carros, de vizinhos, de nada fabricado pelo homem. Fechou os olhos, esperando a insônia que o acompanhava havia anos. Mas o cansaço da caminhada, a comida honesta, e algo mais, algo que ele não conseguia nomear, o puxaram para um sono profundo e sem sonhos. Pela primeira vez em meses, Marcos Thorfield dormiu a noite inteira. Marcos acordou com a mão de Daniel tocando levemente seu ombro. Ainda estava escuro, apenas um clarão tênue no horizonte anunciava a chegada do dia. Por um momento, desorientado, Marcos não soube onde estava. Então a memória voltou, a cabana, a montanha, a conversa da noite anterior. É hora, Daniel disse baixinho. Se quiser ver o que Samuel me mostrou, precisamos ir agora. Marcos sentou-se, sentindo o corpo dolorido da caminhada do dia anterior e da noite no colchão fino. Cada músculo protestava. Mas algo no tom de voz do menino o fez levantar sem questionar. Daniel já estava vestido e segurava duas canecas de metal fumegantes. Café. Chá de ervas. Cultivei no quintal. Ajuda com as dores musculares. Daniel entregou uma caneca. Você vai precisar. O chá tinha um sabor amargo mas não desagradável, com notas de menta e algo que Marcos não conseguiu identificar. Ele bebeu em silêncio enquanto Daniel apagava as brasas remanescentes do fogão. Para onde vamos? Marcos perguntou. Para cima. Mais 20 minutos de caminhada. Daniel pegou uma mochila pequena e a jogou nas costas. Vai valer a pena. Confie em mim. Marcos quase riu da ironia. Confiar em um menino que conhecera ontem, seguir montanha acima no escuro, sem saber o destino. Tudo isso ia contra cada instinto que desenvolvera em décadas de negócios. Mas ele se pegou assentindo e seguindo Daniel para fora da cabana. O ar da madrugada era cortante, queimando os pulmões a cada respiração.
Sol, o cachorro, apareceu de algum lugar e trotou à frente deles, como se conhecesse o caminho. A trilha era estreita e íngreme, e Marcos tinha que se concentrar em cada passo para não tropeçar nas raízes e pedras que surgiam nas sombras. Daniel se movia com a confiança de quem conhecia cada centímetro daquele terreno. Não usava lanterna, guiando-se apenas pela luz crescente do amanhecer e por uma memória muscular que anos de prática haviam gravado em seu corpo. Samuel me trouxe aqui na minha primeira manhã na cabana, Daniel disse enquanto subiam. Eu estava com raiva de tudo. Raiva da minha mãe por ter morrido, raiva do mundo por me deixar sozinho, raiva de mim mesmo por não conseguir mudar nada. Samuel não disse nada durante toda a subida. Apenas me fez seguir. Marcos não respondeu, economizando o fôlego para a escalada. Suas pernas queimavam, seu coração batia forte demais no peito, mas ele continuou. Estamos quase lá, Daniel anunciou depois do que pareceu uma eternidade. Eles emergiram em uma clareira no topo de um afloramento rochoso. Marcos parou, as mãos nos joelhos, respirando pesadamente. Quando finalmente conseguiu erguer a cabeça, o que viu o deixou sem palavras. O vale inteiro se estendia abaixo deles, ainda envolto em névoa. Mas no horizonte, o sol começava a nascer, pintando o céu em camadas de rosa, laranja e dourado. Conforme a luz crescia, a névoa começou a se dissipar, revelando as montanhas em camadas sucessivas, cada uma mais azulada e distante que a anterior. Rios serpenteavam como veias prateadas, e aqui e ali, pequenas clareiras apareciam como ilhas verdes no mar de floresta. Era a coisa mais bonita que Marcos já havia visto. Samuel me trouxe aqui e me fez uma pergunta, Daniel disse, sentando-se em uma pedra plana. Ele perguntou, Daniel, quantas montanhas você consegue ver? Marcos olhou para o horizonte. Não sei. 10. 15. Eu disse 23. Contei todas, com cuidado. Daniel pegou a mochila e tirou 2 pães embrulhados em pano. E Samuel riu. Ele riu tanto que eu fiquei com raiva. Achei que estava zombando de mim. E estava. Não. Ele estava me ensinando. Daniel ofereceu um pão a Marcos. Ele disse, Daniel, você está vendo montanhas. Mas eu perguntei quantas você consegue ver. A resposta é, infinitas. Porque cada uma dessas montanhas que você contou é feita de milhares de outras montanhas menores. Cada colina, cada elevação, cada pedra é uma montanha em escala menor. E entre elas há vales que são montanhas invertidas. Tudo depende de perspectiva. Marcos mordeu o pão, simples, caseiro, perfeito, enquanto processava as palavras. Ele me disse que eu estava com raiva porque via minha vida como uma única montanha impossível de escalar, viver sem minha mãe. Mas na verdade, minha vida era feita de infinitas pequenas montanhas. Acordar todo dia. Aprender algo novo. Encontrar um motivo para sorrir. Cada uma dessas era uma montanha que eu podia escalar. Daniel olhou para Marcos. E quando você escala montanhas pequenas suficientes, eventualmente descobre que já escalou a grande. O sol agora estava totalmente acima do horizonte, e seu calor começava a dissipar o frio da madrugada. Marcos sentiu algo úmido em seus olhos e percebeu, com choque, que eram lágrimas. Ele não chorava desde o funeral do pai, 20 anos atrás. Eu construí uma montanha, Marcos ouviu-se dizer, a voz embargada. Uma montanha gigante feita de dinheiro, sucesso, reconhecimento. Gastei 20 anos escalando ela. E quando cheguei no topo, percebi que a vista de lá não valia a subida. Porque subi sozinho e não tinha ninguém para compartilhar a vista. Daniel não disse nada, apenas continuou comendo seu pão e observando o nascer do sol. Minha ex-esposa queria ter filhos, Marcos continuou, as palavras saindo como se uma represa tivesse se rompido. Mas eu sempre dizia que não era o momento certo. Que precisávamos de mais estabilidade financeira. Que eu precisava fechar mais um negócio, estabelecer a empresa, garantir nosso futuro. Sempre mais um ano, mais um negócio. Até que ela cansou de esperar e foi embora. Conheceu outro cara, um professor de escola pública que ganha em um mês o que eu ganho em um dia. E sabe o que ela me disse quando assinou o divórcio? O quê? Que ele era rico porque tinha tempo. Que ele chegava em casa todo dia 5, que eles cozinhavam juntos, que nos finais de semana faziam caminhadas e conversavam sobre tudo.
que ela preferia uma vida simples com presença do que uma vida luxuosa com ausência. Marcos limpou os olhos com as costas da mão. Na época achei ridículo. Agora, sentado aqui, entendo perfeitamente. Samuel dizia que as pessoas mais pobres do mundo são aquelas que só têm dinheiro. Porque dinheiro é tudo que elas têm. Daniel se levantou e caminhou até a beira do afloramento. Ele me contou de um homem que conheceu uma vez, um executivo de São Paulo que veio aqui querendo comprar a cabana. Samuel passou 3 dias conversando com ele. No final, o homem foi embora sem comprar nada, mas deixou um bilhete agradecendo. Dizia que Samuel o havia ajudado a ver que estava tão ocupado ganhando a vida que esqueceu de vivê-la. O que aconteceu com esse homem? Não sei. Samuel nunca mais teve notícias dele. Mas gostava de acreditar que ele havia mudado algo, mesmo que pequeno. Daniel olhou para Marcos. Samuel dizia que nós não mudamos pessoas. Só plantamos sementes. Cabe a elas decidir se vão regar ou deixar morrer. Marcos ficou em silêncio, observando a luz do sol transformar a paisagem. Cada minuto trazia novas cores, novos detalhes, como se o mundo estivesse sendo criado novamente a cada momento. E ele percebeu algo, pela primeira vez em décadas, estava completamente presente. Não estava pensando no próximo compromisso, no próximo negócio, no próximo objetivo. Estava apenas ali, existindo, respirando, sendo. Obrigado por me trazer aqui, ele disse finalmente. Samuel dizia que gratidão é o primeiro sinal de cura. Quando você para de reclamar do que não tem e começa a agradecer pelo que tem, sua vida começa a mudar. Daniel começou a recolher as coisas. Podemos voltar quando quiser. Mas não precisa ser agora. Às vezes vale a pena ficar um pouco mais. Marcos assentiu. Vou ficar mais um pouco. Daniel desceu a trilha com sol, deixando Marcos sozinho no topo da montanha. E ali, cercado por infinitas montanhas grandes e pequenas, Marcos Torfield finalmente entendeu que não precisava comprar a cabana. Ele precisava encontrar a cabana dentro de si mesmo. Marcos ficou no topo da montanha por quase 2 horas. Não fez nada de especial, apenas sentou, respirou, observou. Viu pássaros cruzarem o céu, nuvens se formarem e se desfazerem, a luz mudar de ângulo conforme o sol subia. Coisas que aconteciam todos os dias, em todos os lugares, mas que ele nunca havia parado para testemunhar. Quando finalmente desceu, encontrou Daniel na varanda da cabana, consertando o que parecia ser uma cerca de galinheiro. O menino trabalhava com as mãos habilidosas, medindo, cortando, pregando, cada movimento preciso e sem pressa. Aprendi algo lá em cima, Marcos disse, sentando-se nos degraus. Eu sei. Daniel não parou de trabalhar. Está no seu rosto. As pessoas chegam aqui com um tipo de expressão e, quando entendem algo verdadeiro, a expressão muda. Samuel me ensinou a reconhecer. E o que minha expressão está dizendo? Que você parou de lutar contra algo. Não sei contra o que ainda, mas a luta parou. Daniel ergueu a cerca para verificar se estava nivelada. Samuel dizia que a maioria do sofrimento humano vem de lutar contra a realidade. Queremos que as coisas sejam diferentes do que são. Queremos mais tempo, mais dinheiro, mais reconhecimento. E gastamos tanto energia querendo que esquecemos de viver o que já temos. Marcos observou as mãos calejadas do menino trabalhando na madeira. Mãos jovens, mas já marcadas pelo trabalho honesto. Suas próprias mãos eram macias, cuidadas por manicure semanal, nunca haviam segurado uma ferramenta por mais de 5 minutos. Posso ajudar? Marcos perguntou. Daniel olhou para ele com surpresa genuína. Sabe trabalhar com madeira? Não. Mas posso aprender. Um sorriso pequeno apareceu no rosto de Daniel. Samuel dizia que as 3 palavras mais importantes são: eu não sei. Porque só quem admite não saber pode aprender. Ele ofereceu um martelo a Marcos. Segure os pregos enquanto eu posiciono a tábua. Durante a hora seguinte, Marcos aprendeu mais sobre carpintaria do que havia aprendido em toda sua vida. Aprendeu que madeira tem veios e que você precisa respeitar a direção deles. Aprendeu que pressa estraga o trabalho, que cada batida de martelo precisa ser firme mas controlada. Aprendeu que suas mãos não eram tão inúteis quanto pensava.
Também acertou o próprio polegar 2 vezes, o que fez Daniel rir, um som surpreendentemente jovem e livre. Samuel acertou o polegar até os 70 anos, Daniel disse. Dizia que era a lembrança da madeira de que somos todos aprendizes perpétuos. Quando terminaram, a cerca não estava perfeita, mas estava sólida. Marcos olhou para o trabalho com um orgulho estranho, diferente de qualquer satisfação que sentirá fechando negócios de milhões. Isso vai durar? Ele perguntou. Vai durar o quanto precisar durar. Pode ser 10 anos, pode ser 20. E quando quebrar, a gente conserta de novo. Nada é eterno, Sr. Thorfield. A beleza está em cuidar das coisas enquanto elas duram. Eles almoçaram na varanda, arroz simples, feijão cozido lentamente, e vegetais da pequena horta atrás da cabana. Marcos comeu com apetite genuíno, sem pensar em calorias ou em quanto aquela refeição custaria em um restaurante. Quanto tempo você pretende ficar? Daniel perguntou, limpando os pratos na pia manual. Marcos ia dizer que precisava partir hoje, que tinha reuniões, compromissos, responsabilidades. Mas então pensou, tinha mesmo? Sua assistente podia administrar a empresa por alguns dias. Os negócios não iriam desmoronar sem ele. O mundo não ia parar de girar. Mais alguns dias, se você permitir. Daniel assentiu. A cabana fica mais viva quando tem 2 pessoas. Samuel dizia que solidão escolhida é meditação, mas solidão forçada é prisão. E você não se sente sozinho aqui? Às vezes. Mas aprendi que estar sozinho e sentir-se solitário são coisas diferentes. Posso estar cercado de pessoas e me sentir completamente só. Ou posso estar aqui, só eu e as montanhas, e me sentir conectado com tudo. Daniel secou as mãos. Samuel dizia que solidão é a ausência de você mesmo, não a ausência dos outros. Naquela tarde, Daniel ensinou Marcos a pescar no riacho. Não com vara moderna e equipamento caro, mas com linha simples, anzol e paciência. Eles sentaram nas pedras às margens da água cristalina, e Daniel mostrou como ler a correnteza, onde os peixes costumavam se esconder, como esperar sem ansiedade. Pescar não é sobre pegar o peixe, Daniel explicou. É sobre estar presente o suficiente para perceber quando ele morde. A maioria das pessoas está tão distraída que o peixe morde, escapa, e elas nem notam. Marcos pensou em quantas oportunidades reais havia perdido na vida por estar focado nas oportunidades erradas. Quantas conversas importantes perdeu por estar checando e-mails. Quantos momentos com Catherine deixou passar por estar pensando em trabalho. Eles não pegaram nenhum peixe naquela tarde. Mas Marcos não se importou. À noite, sentados novamente perto do fogão, Daniel pegou um dos livros da prateleira, uma edição antiga de Walden Editorial, e começou a ler em voz alta. Sua voz tinha um ritmo hipnótico, e as palavras sobre simplicidade voluntária e vida deliberada ressoavam na pequena cabana como verdades antigas sendo redescobertas. Samuel me fez ler esse livro 7 vezes, Daniel disse, fechando o volume. Cada vez eu entendia de forma diferente. Porque eu era diferente. E o que você entende agora? Marcos perguntou. Que a vida que a maioria das pessoas vive não é vida de verdade. É apenas existência automatizada. Trabalham em empregos que não gostam para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não conhecem. E chamam isso de sucesso. Marcos sentiu as palavras como flechas certeiras. Era exatamente isso que ele havia feito por 20 anos. Samuel dizia que não existe trabalho digno ou indigno. Existe trabalho alinhado com sua alma e trabalho desalinhado. Quando você faz trabalho desalinhado por dinheiro, está vendendo não seu tempo, mas sua vida. E vida não tem preço justo. Então você acha que eu deveria largar tudo? Vir morar na montanha? Marcos perguntou, meio em tom de desafio. Não. Samuel nunca diria isso. Daniel atiçou o fogo com um graveto. Ele dizia que cada pessoa tem seu lugar no mundo. Alguns precisam das montanhas, outros das cidades. O erro não é onde você está, mas por que você está lá. Você está na cidade construindo algo que importa ou está lá fugindo de si mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar, exigindo uma resposta que Marcos não tinha certeza se conseguia dar. Naquela noite, deitado novamente no colchão fino,
Marcos não pegou o telefone para verificar e-mails inexistentes. Não planejou reuniões futuras. Não calculou lucros e perdas. Apenas fechou os olhos e dormiu, ao som do vento nas árvores e do fogo crepitante, sentindo pela primeira vez em anos que estava exatamente onde precisava estar. Os dias seguintes se dissolveram em uma rotina que Marcos nunca imaginou que poderia apreciar. Acordar com o sol, tomar o chá amargo de ervas, ajudar Daniel nas tarefas diárias da cabana, consertar telhado, capinar a horta, buscar água no riacho, cortar lenha. Trabalho simples, físico, que deixava o corpo cansado mas a mente estranhamente clara. Na terceira noite, enquanto preparavam o jantar juntos, Marcos finalmente fez a pergunta que vinha evitando. Daniel, você realmente nunca pensou em deixar este lugar? Ir para a cidade, ter uma vida mais normal? O menino parou de mexer a panela e ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz tinha um peso que Marcos não havia ouvido antes. Quando Samuel estava morrendo, ele me chamou e perguntou se eu queria ficar aqui ou ir embora. Disse que a cabana era minha se eu quisesse, mas que eu estava livre para escolher qualquer vida. Daniel voltou a mexer a comida, os olhos fixos nas chamas. Eu tinha 12 anos. Já conhecia a cidade, sabia como funcionava. E fiz a Samuel a mesma pergunta que você me fez, porque ele nunca quis mais. Porque ficou aqui, sozinho, quando poderia ter tido uma vida mais confortável. E o que ele respondeu? Ele me levou até aquela árvore ali. Daniel apontou pela janela para uma árvore antiga e retorcida no quintal. E perguntou, Daniel, essa árvore é feliz? Eu disse que não sabia, que árvores não sentem felicidade. Ele riu e disse, claro que sentem. Essa árvore tem 200 anos. Já viu secas, tempestades, incêndios. Poderia ter crescido torta, buscando mais sol. Poderia ter forçado suas raízes para um solo mais rico. Mas não fez isso. Cresceu exatamente onde a semente caiu, fincou raízes profundas, e se tornou esta árvore magnífica. Por quê? Porque não estava tentando ser outra árvore. Estava sendo plenamente ela mesma. Marcos olhou para a árvore através da janela escura. Mesmo na penumbra, podia ver sua silhueta imponente contra o céu estrelado. Samuel me disse que felicidade não vem de ter a vida que imaginamos, mas de viver plenamente a vida que temos. Ele escolheu as montanhas não porque fugiu do mundo, mas porque encontrou seu lugar nele. Daniel serviu o jantar nos pratos. E eu escolhi ficar porque percebi que meu lugar também é aqui. Não é fuga, Sr. Thorfield. É escolha consciente. Mas você não sente falta de tecnologia, de entretenimento, de pessoas da sua idade? Tenho tudo isso quando desço a cidade uma vez por mês. Compro mantimentos, converso com as pessoas, uso internet na biblioteca. Daniel sentou-se à mesa. Mas sempre volto aliviado. Porque lá embaixo, sinto que todos estão em uma corrida que ninguém sabe para onde vai. Correm porque outros correm. Compram porque outros compram. Vivem vidas que não escolheram, apenas herdaram. Marcos comeu lentamente, saboreando cada garfada. Sua mente trabalhava, processando não apenas as palavras de Daniel, mas toda a experiência dos últimos dias. Ele havia chegado ali querendo comprar uma solução. Estava partindo com algo muito mais valioso: perguntas. Eu não sei mais o que fazer, Marcos admitiu de repente, a vulnerabilidade emergindo sem filtros. Construí um império que não me traz alegria. Tenho dinheiro suficiente para várias vidas, mas não tenho uma vida de verdade. E agora, sentado aqui, percebi que não sei quem eu sou quando não estou trabalhando. Samuel dizia que esse é o momento mais importante na vida de uma pessoa. O momento em que você para de fingir que sabe e admite que está perdido. Daniel se levantou e foi até a parede com as fotografias de Samuel. Ele me contou que veio para cá aos 40 anos, depois de trabalhar 20 anos em uma fábrica de São Paulo. Um dia, no meio de seu turno, ele simplesmente parou a máquina, tirou o uniforme e saiu. Nunca mais voltou. Assim do nada. Não foi do nada. Foi o acúmulo de 20 anos de perguntas não respondidas. Ele disse que demorou mais 20 anos aqui para finalmente entender quem era sem o barulho do mundo dizendo quem deveria ser. Daniel tocou uma das fotos com carinho.
Mas ele não se arrependeu de nenhum minuto. Nem dos 20 anos na fábrica, porque o ensinaram o que ele não queria. Nem dos 40 anos aqui, porque o ensinaram o que ele precisava. Marcos olhou para suas próprias mãos. Estavam sujas, com pequenos cortes dos trabalhos dos últimos dias, uma unha quebrada. Mãos que finalmente pareciam ter vivido e não apenas gesticulado em reuniões. Eu não preciso comprar esta cabana, Marcos disse, mais para si mesmo que para Daniel. Nunca precisei. Não. Você precisava parar de tentar comprar respostas. Daniel voltou à mesa. Samuel dizia que a vida moderna transformou tudo em transação. Você se sente mal? Compre terapia. Se sente vazio? Compre experiências. Se sente só? Compre atenção nas redes sociais. Mas algumas coisas não são mercadorias. Paz não se compra. Propósito não se compra. Você mesmo não se compra de volta. As palavras ecoaram na pequena cabana como sinos de verdade. Marcos sentiu algo dentro dele, algo que estava endurecido há anos, finalmente começar a amolecer. Posso te fazer uma pergunta? Marcos disse. Uma pergunta honesta. Sempre. Se você tivesse a chance de trocar de vida comigo, todo o dinheiro, o status, as oportunidades, você trocaria? Daniel não hesitou. Não. Nem por um segundo. Nem por um segundo. O menino olhou diretamente nos olhos de Marcos. Porque eu sei quem eu sou. E você está começando a descobrir que não sabe quem você é. E descobrir que não sabe é o primeiro passo para realmente descobrir. Naquela noite, pela última vez, Marcos deitou-se no colchão fino perto do fogo. Mas desta vez, não dormiu imediatamente. Ficou acordado, olhando para as sombras dançando no teto, pensando. Pensou em sua empresa, em seus funcionários que ele mal conhecia. Pensou em Rebeca, sua assistente leal que provavelmente sabia mais sobre sua vida do que ele mesmo. Pensou em Catherine e no professor de escola pública que tinha tempo para cozinhar com ela. Pensou em todas as escolhas que o haviam trazido até ali. E pela primeira vez, não sentiu arrependimento ou desespero. Sentiu algo parecido com clareza. Não tinha todas as respostas ainda. Mas finalmente estava fazendo as perguntas certas. Na manhã seguinte, Marcos preparou sua mala Louis Vuitton, agora manchada de lama e com um rasgo na lateral que de alguma forma fazia parecer mais honesta. Daniel estava na varanda, como no primeiro dia, observando as montanhas. Vou embora hoje, Marcos disse. Eu sei. Mas vou voltar. Se você permitir. Daniel finalmente olhou para ele e sorriu, um sorriso genuíno, caloroso. A cabana estará aqui. Mas acho que quando voltar, não vai ser para comprar nada. Não. Vou voltar para lembrar. Marcos estendeu a mão, e desta vez Daniel a apertou. A mão do menino era calejada, forte, honesta. Obrigado, Daniel. Por tudo. Não me agradeça. Agradeça a Samuel. Eu só plantei as sementes que ele me deu. Marcos começou a descer a trilha, a mala pesada no ombro. Depois de alguns passos, parou e olhou para trás. Daniel ainda estava na varanda, sol deitado a seus pés, observando. Daniel, Marcos chamou. Aquela frase na parede. O homem que tem tudo mas não tem tempo, não tem nada. Samuel estava certo. Ele geralmente estava, Daniel respondeu. Mas você sabe o que ele dizia depois dessa frase? O quê? Que nunca é tarde demais para começar a ter tempo. Enquanto você está vivo, sempre dá para escolher diferente.